de Amor aos Mortos é uma imersão à cultura pop. Expecto Patronum! I could do this all day. Dracarys. Fala galera, eu sou a Bá, esse daqui é mais um vídeo do Cuscuz Literário e hoje eu vim falar sobre um livro fantástico que eu li recentemente, Carta de Amor aos Mortos, da Ava Dellaira. Acho que é esse o nome dela, os nomes estão cada vez ficando mais difíceis, mais impronunciáveis. Cartas de Amor aos Mortos conta a história da Laurel. E a Laurel, ela é uma menininha que perdeu a irmã dela acabou falecendo antes dela entrar no ensino médio, no colegial, né? Ou seja, na parte mais difícil da vida de qualquer pessoa, ela perdeu praticamente a base dela, que era a irmã mais velha, que ela tinha como... Ela tinha a irmã dela num pedestal, praticamente. A irmã dela era perfeita e tudo mais. Essa capa aqui, eu tenho que começar falando dela, do trabalho gráfico que a editora seguinte fez aqui com esse livro, porque foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Tirando um pedacinho assim da sinopse do livro, essa capa, ela tem o detalhe de ser emborrachada, e eu adoro capas emborrachadas, por ser meio fosco e tudo mais. E esse trabalho super tendência, com a fonte tendência, essa arte tendência, com o universo e etc e tal. E é claro que a história bate perfeito com isso, com toda essa parte gráfica, com certeza. Como eu ia dizendo, a Laurel, ela tá entrando no colégio, né? E ela perdeu a irmã dela faleceu. E o livro, ele é contado todo por cartas. Cartas aos mortos. Isso é um pouco estranho, a Laurel é um pouco louca, mas na verdade isso tudo aconteceu devido a uma lição de casa, um dever de casa que a professora de inglês dela passa pra ela. Os professores são cheios dessas de quando você volta de férias, quando inicia o ano, passar alguma coisa assim, escreve uma carta contando como foi suas férias e etc e tal. Todo mundo já passou por isso, com certeza. E com a Laurel não foi diferente. Só que a professora pediu para que ela escrevesse uma carta contando algum segredo profundo dela, ou então algum fato na vida dela que ninguém sabe, mas para alguém morto. E justamente por ter aí esse sentimento de essa falta da irmã dela muito recente, ela resolveu escrever uma carta para o Kurt Cobain, que era o maior ídolo da irmã dela. E aí que começa, ela não consegue entregar esse dever de casa para a professora, justamente por se dedicar tanto a isso e achar isso como uma partezinha, sabe? Tipo um escape pra dor dela, ou então pra ela poder aceitar tudo isso e aprender a viver com a falta da irmã, porque não tem o que fazer, a irmã dela morreu e o que tem a ser feito é aprender a viver, não esquecer e fazer com que a pessoa sinta só orgulho de você. E então que ela começa a escrever carta para diversos artistas pop dos anos 90, 80 e até atuais, tipo a Amy Winehouse, que já faleceram. E ela vai contando toda a história, todas as dificuldades do ensino médio, ainda mais sem ter esse suporte, sem ter essa base da irmã. E como ela vai crescendo e como ela vai se apaixonando pela primeira vez. Esse amor que aparece no livro, ele é um pouco superficial, mas se você for parar pra pensar, todos os nossos primeiros romances, os primeiros amores da nossa vida são superficiais. A gente olha pra pessoa e já tá apaixonado e já quer casar e ter filhos e já imagina uma vida inteira juntos. E é exatamente assim que acontece no livro. Mas o mais interessante, o mais dramático até, mas o que mais me prendeu à trama foi a Ava conseguir passar a dificuldade que é você se descobrir, você aprender o que você é, pra que você tá aqui, ou o que você quer fazer da sua vida, o que você gosta, o que você não gosta. Todo mundo, pelo menos assim, eu passei por isso, todo mundo passa por isso, provavelmente a maioria de vocês já passaram por isso, e a gente sabe o quão difícil é essa fase da nossa vida, de que você não sabe
absolutamente nada. Você é um reflexo dos outros, você é um reflexo da sua família que planeja uma vida mimimi pra você. Você é um reflexo dos seus amigos que curtem e você quer ir na onda e você quer curtir junto. E você acaba sendo um reflexo de todo mundo, um pouco, uma mistura de cada outra pessoa que também já se descobriu. Enquanto você não se descobre, enquanto você não cria uma opinião própria pra você mesma, pra vida ou pra qualquer assunto X. E isso a Ava conseguiu passar muito bem, sabe? Eu gosto muito, eu sou fanática por livros YA, Young Adult, né? Livros pra jovens adultos. É praticamente o meu gênero de livro favorito. E eu achei Carta de Amor aos Mortos fantástico porque soube, como um bom YA, passar essas dificuldades de ser um adolescente, de estar se descobrindo, de estar passando por uma fase da vida que é muito foda, de uma forma que você acaba indo, se envolvendo e quando você vê, deu tudo certo, tá tudo bem. E às vezes não, mas foi muito bem escrito, foi muito bem roteirizado, sabe? Foi muito bem delineado. Quando eu comecei a ler Carta de Amor aos Mortos, nas primeiras 20, 30 páginas, eu fiquei um pouquinho com receio, porque tem uma outra obra que também é contada por cartas, que é As Vantagens de Ser Invisível, que é, tipo, incrível, me marcou bastante e eu fiquei com puta de um receio de ser uma cópia, vamos dizer assim, das Vantagens de Ser Invisível. Só que depois foi provado que não. Além de ter esse fator de escrever para os mortos, para artistas, totalmente diferente do que o Charlie fazia nas Vantagens de Ser Invisível, a linguagem é bem diferente, os fatos, a vida dos personagens, todos os protagonistas, todos os personagens, eles são totalmente diferentes e no decorrer, assim, a única coisa que tem em comum é que são escritos, a história é contada em cartas, por meio de cartas. Não tem absolutamente mais nada que você fala, parece com As Vantagens de Ser Invisível. Simplesmente não tem e eu achei não tão espetacular quanto, mas muito bom, uma leitura super aproveitosa e indicada muito. Além de toda a história da Laurel, o segredo dela, por que a irmã dela morreu, como isso aconteceu, todo esse mistério vai se desenrolando no decorrer da história. Toda carta que ela inicia contando uma ação, o dia dela ou qualquer momento, ela começa contando a história do artista que ela tá escrevendo. Então assim, você conhece a história de praticamente todos os ícones pop que já existiram e que infelizmente já foram dessa pra melhor ou pra pior, né? Mas você conhece, você tem literalmente uma imersão na cultura pop. O ideal é você ler esse livro ouvindo todas as músicas dos artistas que são citados na obra, que é, assim, uma combinação perfeita, contanto que a Ava, a autora do livro, ela até deixou, se eu não me engano, em alguma rede social dela, uma trilha sonora perfeita pro livro. Alguns autores têm o costume de fazer isso. E, literalmente, tudo que é citado no livro é realmente muito, muito perfeito pra ouvir junto. Eu, que sou fanática por ler ouvindo música, acho sempre uma trilha sonora para cada livro que eu leio. Eu achei que esse livro te deu de mão beijada, sim, a trilha sonora, mas que encaixou ótimo e ficou perfeito. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo resenha de Carta de Amor aos Mortos. Se vocês já leram esse livro e gostaram tanto quanto eu, deixa aqui nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha aqui, se inscreva no canal, etc e tal. E a gente se vê logo mais!